Olá, queridos irmãos e irmãs, que bom estarmos juntos mais uma vez, né? Para abrir a palavra de Deus. É uma alegria mesmo, sempre um tempo precioso para a gente crescer junto na fé e na compreensão das Escrituras. Com certeza. E hoje, olha, a gente vai mergulhar num capítulo assim, fundamental. Gênesis capítulo 17. Um marco mesmo. Sem dúvida. É importante a gente lembrar onde o nosso patriarca Abrão está nesse ponto da história, né? Isso, vamos contextualizar um pouquinho. Ele já tinha recebido promessas incríveis de Deus, certo? Descendência grande, ser bênção para as nações. Exato. Só que o tempo passou, muito tempo, décadas na verdade, e aquela promessa central, o filho com Sarai, ainda nada. Pois é. E agora, o texto nos diz que Abrão está com 99 anos. 99. E Sarai também, né? Bem avançada em idade, quase 90. Humanamente falando, a coisa parecia impossível, né? Completamente. E é justamente aí, nesse cenário de impossibilidade humana, que Deus age de uma forma assim muito poderosa. Então o nosso foco hoje em Gênesis 17 vai ser tentar entender melhor essa aliança que Deus faz, ou melhor, que ele reafirma e até expande com Abrão. Isso. A gente vai olhar o significado da mudança dos nomes de Abrão e Sarai e também o porquê daquele sinal físico, a circuncisão. É um capítulo denso, cheio de significado, onde Deus mostra seu plano de um jeito muito, muito especial e definitivo. Preparados? Então vamos lá. O capítulo já começa com um impacto tremendo. No versículo 1, diz assim: Quando Abrão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e seja perfeito. Parem para pensar nisso. 99 anos. Depois de tanta espera, Deus aparece. E a forma como ele se apresenta é chave. Eu sou El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. O que esse nome significa exatamente aqui nesse contexto? Olha, El Shaddai é um nome riquíssimo. Muitas vezes traduzido como Todo-Poderoso, ele traz essa ideia de suficiência, sabe? De um Deus que tem todo o poder para cumprir o que promete, não importa o quão impossível a situação pareça. É como se Deus dissesse: Abrão, eu sei da sua idade, sei da idade de Sarai, sei que parece não ter mais jeito, mas eu sou El Shaddai. Para mim, não tem impossível. Exatamente. Eu sou o suficiente para fazer o que eu prometi. Que coisa tremenda, né? Traz um conforto, mas também um desafio. E logo depois vem a ordem: ande na minha presença e seja perfeito. O que quer dizer esse perfeito aqui? Não é ausência de pecado, né? Não, de forma alguma. A palavra hebraica é tamim, a ideia de integridade, de ser completo, maduro, sabe? Irrepreensível. É um chamado para viver uma vida de fé consistente. Uma caminhada de obediência, de relacionamento próximo com Deus. Isso, viver conscientemente diante de Deus, buscando alinhar o coração, as ações com a vontade dele. Integridade total mesmo. Um chamado para uma devoção sincera, completa. Entendi. E no versículo 2, Deus continua, né? Farei uma aliança entre mim e você e darei a você uma descendência muito numerosa. Ele está reafirmando a promessa. Formalizando, né? E qual é a reação de Abrão diante disso tudo? O versículo 3 é muito forte. Diz que ele prostrou-se com o rosto em terra. Que imagem! É um ato de humildade profunda, de reverência, adoração, submissão total diante da majestade de El Shaddai. E é nessa postura que Deus começa a detalhar a aliança. Vamos ver esses detalhes então. Primeiro, tem a mudança de nome, que sempre significa algo importante na Bíblia, né? Sim. No versículo 5, Deus fala: O seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Abrão era tipo pai exaltado. E Abraão? Abraão significa pai de uma multidão, pai de muitas nações. Não é só simbólico, é uma mudança real de identidade, de destino que Deus está decretando. Ele vai ser pai de muitas nações. A promessa está sendo muito ampliada. Uau! E não é só quantidade, né? O versículo 6 fala de qualidade também. Exato. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo, de você farei surgir nações e reis procederão de você. Imagina só, nações inteiras, linhagens de reis saindo de Abraão.
Isso aponta para um futuro muito grandioso. E para nós, claro, lembra a linhagem do Messias, Jesus. Com certeza. E outro ponto crucial é a duração dessa aliança. Versículo 7. Estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Perpétua. Isso é tremendo. O compromisso de Deus não era só com Abraão, ia passar pelas gerações futuras. Deus se liga a esse povo para sempre, prometendo ser o Deus deles. Que segurança! E junto com o povo vem a terra. Versículo 8. Darei a você e a sua descendência a terra onde agora você é estrangeiro, toda a terra de Canaã como propriedade perpétua, e serei o Deus deles. É um pacote completo, né? Um povo grande, influente, com reis, uma terra própria, uma aliança eterna e o principal, Deus presente como o Deus deles. E o que a gente tira disso para nós hoje? Primeiro, a fidelidade incrível de Deus. Ele confirmou as promessas mesmo quando tudo parece contra. Ele não desiste por causa das nossas limitações. E essa ideia de pertencer a um povo da aliança com quem Deus tem um compromisso eterno. Isso fala muito com a gente, né? Que pela fé em Cristo fazemos parte dessa família. Exatamente. Somos povo da aliança. Mas toda aliança tem responsabilidades, né? E aí Deus estabelece um sinal visível para marcar essa relação. A partir do versículo 9, né? Deus manda Abraão guardar a aliança e o sinal é a circuncisão. Versículo 10. Essa é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês e a sua descendência. Todos do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncisados. A circuncisão, um corte, um sinal físico permanente. Por que esse sinal específico? O versículo 11 diz que era sinal de aliança entre mim e vocês. Naquela cultura, marcas no corpo indicavam pertencimento, status, devoção. A circuncisão seria uma marca, sim, visível, um lembrete constante do pacto com Deus. Interessante que era no órgão da procriação, né? Ligando o sinal à promessa da descendência. Justamente, era um ato de consagrar a própria fonte da vida a Deus. E as instruções eram bem específicas. Circuncidar os meninos no 8º dia, mas também os homens que já estavam na casa, nascidos ali ou servos comprados. Versículos 12 e 13. Isso é importante. A aliança envolvia toda a comunidade, sob a liderança de Abraão, toda a casa. E era algo sério. Muito sério. O versículo 14 diz que quem não fosse circuncidado seria eliminado do meio do seu povo, porque quebrou a aliança. Não era opcional. De jeito nenhum. Era uma exigência que mostrava aceitação e compromisso com o pacto. E como a gente pode pensar nisso hoje? Claro que a circuncisão física não é para nós na nova aliança. Paulo fala da circuncisão de Cristo, que é no coração, espiritual. Sim, Colossenses 2. Mas a ideia de um sinal visível de pertencimento e compromisso ainda faz sentido, né? Podemos pensar, com cuidado, nos nossos sinais hoje. O batismo, a ceia do Senhor. Exato. São sinais visíveis da nossa união com Cristo, da nossa participação na nova aliança, marcam nosso pertencimento à comunidade da fé, lembram o sacrifício de Jesus e o nosso compromisso. A fé tem essa dimensão pública, comunitária, expressa em atos visíveis. Leva a gente a pensar, como estamos vivendo os sinais da nossa aliança com Deus hoje? Boa pergunta. E a história continua, agora o foco muda para Sarai. Ela também ganha um nome novo e uma promessa bem específica. Versículo 15. Deus diz a Abrão, a Sarai, sua mulher, você não chamará mais de Sarai, porém de Sara. Qual a diferença? Sarai talvez fosse minha princesa, algo mais pessoal de Abrão. Sara é princesa de forma mais ampla ou, como o contexto indica, mãe de nações. Ah, Deus mesmo explica no 16. Eu a abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Assim como Abraão, o nome novo de Sara mostra o papel central dela no plano de Deus. Ela seria a matriarca de povos e reis. E aí vem a promessa mais chocante, talvez. Sara, aos 90 anos, vai ter um filho. Como Abraão reage? O versículo 17 é muito humano,
Abraão prostrou-se com o rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo: poderá um filho nascer a um homem de 100 anos? E poderá Sara dar à luz aos 90 anos? Ele riu. Mas que riso foi esse? Alegria? Choque? Dúvida? Provavelmente uma mistura de tudo, né? É o espanto humano diante do extraordinário, do impossível. Mesmo sendo um homem de fé, a enormidade da promessa provocou essa reação. É um momento de honestidade. E essa honestidade leva ele a, digamos, propor um plano B para Deus. É quase isso. No versículo 18, ele diz: quem dera que Ismael vivesse sob a tua bênção. Ismael era o filho com Agar, já um rapaz. Abraão estava preocupado com o filho que já existia, né? Tentando ajudar Deus a cumprir a promessa por ali. Deus, o Ismael está aqui. Compreensível, né? Mas Deus tinha seus planos muito bem definidos. A resposta dele é clara, no versículo 19. Na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho e você o chamará de Isaque. Isaque, que significa ele ri, uma lembrança daquele riso. Exato. Deus confirma que Sara vai ter o filho, define o nome e o destino dele. Estabelecerei com ele a minha aliança como aliança perpétua para a sua descendência. A aliança principal, a linhagem da promessa, seria com Isaque. Mas e Ismael? Deus simplesmente ignora o pedido de Abraão. Não. Aí entra a graça de Deus. Ele ouve Abraão. Versículo 20. Quanto a Ismael, eu ouvi o pedido que você me fez. Vou abençoá-lo, farei com que seja fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Ele será pai de 12 príncipes e dele farei uma grande nação. Puxa, Deus promete um futuro grande para Ismael também, muitas bênçãos, mas reafirma que a aliança especial é com Isaque, né? Versículo 21. Exatamente. O que a gente aprende aqui? Primeiro, fé não é ausência de dúvida ou espanto. Abraão riu. A fé persevera apesar das dúvidas. Segundo, a soberania de Deus. Ele tem seus planos, Isaque, e vai cumprir do jeito dele, no tempo dele, mesmo que a gente tenha outras ideias, Ismael. E terceiro, a graça abundante de Deus. Mesmo Ismael não sendo filho da aliança principal, Deus o abençoa muito por amor a Abraão. Deus é específico nos propósitos, mas muito generoso na graça. E depois dessa conversa toda, do riso, da confirmação sobre Isaque, da bênção para Ismael, o que Abraão faz? A resposta dele é um exemplo poderoso de fé em ação. O texto faz questão de frisar 2 vezes, nos versículos 23 e 26. Naquele mesmo dia. Naquele mesmo dia, Abraão tomou seu filho Ismael, todos os nascidos em sua casa e todos os comprados, e circuncidou a carne do prepúcio de cada um, como Deus lhe havia ordenado. 23. Ele mesmo com 99 anos, Ismael com 13, e todos os homens da casa dele. Imagina a cena. Circuncisão não era algo simples, ainda mais para um homem de 99 anos, para um adolescente. Exigia coragem, convicção e obediência imediata. Ele não hesitou, não questionou, não deixou para depois. Ouviu a palavra de Deus e agiu na hora. Essa obediência pronta, completa, é a prova prática da fé dele, daquele compromisso de andar na presença de Deus e ser íntegro. A fé de Abraão não era só acreditar na cabeça. Era agir sobre o que ele cria, mesmo sendo difícil, doloroso ou parecendo sem lógica. Então, olhando para Gênesis 17 como um todo, o que fica para a gente? Vimos Deus se revelando como El Shaddai, o Todo-Poderoso, para quem nada é impossível. Vimos a aliança sendo confirmada e expandida, Abraão, pai de nações, reis, a terra, Deus se comprometendo para sempre com seu povo. Vimos as mudanças de nome, Abraão e Sara sinalizando novos destinos. O sinal físico da circuncisão marcando pertencimento e seriedade. A promessa específica de Isaque, nascido do milagre, apesar da dúvida. A graça estendida a Ismael. E, para coroar, a obediência imediata e custosa de Abraão. A fé em prática. A fidelidade de Deus brilha muito forte aqui, né? Contrastando com a nossa fragilidade, nossa dúvida, e a resposta de Abraão nos desafia. Com certeza. Para nós hoje fica o convite a pensar na nossa própria aliança com Deus, feita através de Jesus Cristo, como estamos vivendo como povo dessa nova aliança.
Quais são os sinais, as evidências dessa aliança na nossa vida? Não uma marca física, mas a transformação do Espírito Santo, o fruto do Espírito aparecendo, a obediência à palavra, o amor. Somos chamados, como Abraão, a andar na presença de Deus e buscar a integridade, o tamim, em tudo, V1. A confiar no Deus Todo-Poderoso é o Shaddai, que é fiel para cumprir suas promessas em nós, mesmo quando tudo parece impossível. E fica uma reflexão final para a gente levar para a semana, né? Deus fez uma aliança clara com Abraão e deu um sinal visível, custoso. Quais são as evidências concretas da nossa aliança com Deus hoje? Como a nossa obediência diária, nosso jeito de viver, de tratar as pessoas, de usar o tempo, os recursos, como tudo isso reflete nossa fé nas promessas dele e que pertencemos a ele. Que a gente não só conheça essas verdades, mas que a gente viva isso intensamente. Que a palavra de hoje possa realmente dar fruto nos nossos corações e aparecer nas nossas ações nesta semana. Que a gente viva como o povo da aliança, confiando totalmente no nosso Deus fiel e todo-poderoso. Que Deus abençoe a todos e a gente se encontra no nosso próximo estudo. Amém. Até a próxima.